Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, e a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de Mateus, capítulo 9, dos versículos do 30 ao 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, este domingo estamos novamente no Evangelho de São Marcos. E, novamente, Jesus vai falar sobre os mistérios da paixão, morte e ressurreição. Mas começa com Jesus a caminho com os discípulos. Jesus atravessa a Galileia. Ou seja, no Evangelho de Marcos, uma grande característica é Jesus estar a caminho, Jesus estar caminhando com os discípulos. E é exatamente ao longo do caminho que Jesus aproveita para ensinar os seus discípulos. E neste Evangelho ele frisa muito bem, né? Ele queria estar sozinhos com os discípulos porque queria ensiná-los. Então frisa sempre aqui esta importância de estar com os discípulos a caminho e neste caminho ensina os seus discípulos. E Jesus novamente, assim como domingo passado, Jesus fala aqui novamente da paixão, da morte, né? E também fala da ressurreição. Após 3 dias ressuscitarei. Os discípulos não deram muita atenção, não entenderam nada, mas também não deram muita atenção, né? Continuaram caminhando. E quando chegaram então em casa, Jesus então faz a pergunta, né? O que conversavam ao longo do caminho? Os discípulos sabiam, Jesus sabia o que os discípulos conversavam, mas os discípulos não tiveram coragem de contar a Jesus, porque ao longo do caminho, eles não entendendo realmente o que Jesus tinha dito, a proposta do reino qual era, eles estavam discutindo sobre cargos, sobre autoridades, de quem seria o maior. Ou seja, eles já pensavam assim, já estamos indo para Jerusalém, Jesus vai ser o novo rei, vai implantar o reino de Deus. Ele pensando, na cabeça dos discípulos, a implantação do reino era comparado com os reinos terrenos, né? Onde haveria cargos, poderes, onde eles iam ocupar lugares de destaque por estarem ali mais próximos de Jesus. Então, isso era o que passava na cabeça dos discípulos. Então, naquele momento, Jesus então aproveita para falar para eles como de fato será, né? Jesus então diz para os discípulos, né? Olhe, saiba de uma coisa, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último, e aquele que serve a todos. Ou seja, Jesus pega como assim um copo de água e derrama na cabeça dos discípulos, que estão preocupados com cargos e autoridade, e o reino de Deus vai na contramão daquilo que normalmente passa na cabeça dos homens, né? De lugares de destaque, de honra, né? Quando se fala em reinado, em rei, né? E aí o reino de Jesus é exatamente de serviço, né? De humildade, simplicidade. E aquilo deve com certeza ter chocado ali os discípulos. E Jesus ainda vai além, né? Jesus pega então uma criança, coloca no meio deles e disse: quem acolhe em meu nome uma destas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolhe está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. E essa simbologia dessa criança é muito forte, porque uma criança é aquela que precisa de cuidado, uma criança precisa de atenção, uma criança ingênua
Né? Uma criança, ela precisa de carinho, né? Ela precisa de toda uma acolhida especial. E além do mais, a criança aqui também no Evangelho representa também os excluídos, né? Aqueles que estão à margem também da sociedade. Então, Jesus traz essa leitura para os discípulos, né? E aí diz, olha, então é a elas que vocês devem acolher. Quem acolhe uma dessas crianças, a mim acolhe. E quem me acolhe não acolhe a mim, mas acolhe aquele que me enviou. Ou seja, Jesus neste domingo ele é mais forte com os discípulos. Se domingo passado Jesus repreendia Pedro, que não compreendeu verdadeiramente qual era, o que era ser o Messias, hoje Jesus vai novamente agora falar severamente com todos os discípulos e de uma forma muito também carinhosa, né? Porque a gente percebe que Jesus também não vai se exaltar com os discípulos. Ele fala com seriedade, com serenidade. Ele fala com muita calma daquilo que estava para acontecer, né? Então Jesus ensina aos seus discípulos o que é e qual é verdadeiramente o reino de Deus. E quem vai fazer parte deste reino. E como nós que escolhemos o reino, como nós devemos nos portar. Com humildade, simplicidade e acolher a todos os pequeninos. Um bom domingo e que Deus abençoe a todos.